Olá, dando continuidade então ao nosso vídeo de número 5, o vídeo 1 da aula de número 5, vamos agora ao vídeo de número 2 e vamos dar continuidade aos exemplos sobre aplicações da regra da substituição para o cálculo de integrais indefinidas. Então o exemplo de número 2 ele pede para calcularmos a integral da raiz quadrada de 2x mais 1 em relação a x. E para fazermos a solução, esse caso é um caso mais tranquilo, nós conhecemos lá da tabela, nós sabemos calcular a integral de uma raiz, né? Aqui é x elevado a n, ele fala que n é um número inteiro, então n basta ser diferente de menos 1, mas pode ser um número inteiro qualquer, inclusive meio. E se tivermos a integral de alguma coisa elevado a meio, então essa será em relação a essa coisa. Então, teremos coisa elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 como resultado dessa integral. Então, nós vamos fazer isso aqui. A coisa, nesse caso, é 2x mais 1. Então, nós vamos pegar essa coisa e, ao invés de usar 2x mais 1, a gente faz uma substituição de variáveis, u, porque aí fica mais bonitinho para a gente fazer o cálculo, tal que u igual a 2x mais 1, e aí o diferencial du fica igual a 2x, o que implica em dx ser igual a 1 sobre 2 du. Você passa o 2 dividindo. Então, nós podemos reescrever a integral da raiz quadrada de 2x mais 1 dx como, no lugar de 2x mais 1 vira u, no lugar de dx vira du sobre 2. Note que aqui nós tiramos a constante da integral, porque ela não tem nenhum problema, né? Essa é, inclusive, a primeira regra da tabela de integrais definidas. Tá aqui. A integral da constante vezes a função é a constante vezes a integral da função. Bom, feito isso, u raiz quadrada de u é u elevado a meio, e a integral de u elevado a n em relação a u é u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então está aí a nossa integral, mais uma constante c, e aí vamos ficar com o seguinte resultado, né? Meio mais 1 é 3 sobre 2, meio mais 1 é 3 sobre 2, como tem o 2 multiplicando, 2 vezes 3 sobre 2 fica somente o 3, e no lugar do u nós retomamos a variável inicial, x, né? Então reescrevemos 2x mais 1. Assim, essa é a integral da raiz quadrada de 2x mais 1 dx. No próximo exemplo, nós queremos calcular a integral de x dividido pela raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado. É importante usarmos uma certa intuição aqui. Veja, se nós fizéssemos u igual a x, que é o numerador, du seria dx, enfim, não teria nenhuma mudança, só substituiríamos no lugar de x o próprio u, ficaria tudo igual. Então o problema seria o mesmo, não facilita em nada. Então nós vamos novamente olhar no argumento da função raiz quadrada, em que temos um 1 menos 4x ao quadrado, tá? Então, o u aqui vai ser 1 menos 4x ao quadrado, o que implica que du, você simplesmente deriva, 2 cai, fica 2 vezes 4, 8, o sinal de menos na frente, menos 8x dx é o nosso diferencial. Desta forma, a integral que a gente quer calcular fica reescrita como segue. Integral de x sobre raiz de 1 menos 4x quadrado em relação a x é menos 1 oitavo. Note que a gente pega, como a gente tem um x dx, aqui x dx, então eu vou passar esse menos 8 dividindo, então ficamos com menos 1 oitavo, integral de, aqui é u elevado a menos meio, né? 1 sobre raiz de u, então fica u elevado a menos meio, e o x dx vira o próprio du. Então a integral de u elevado a 1n é o quê? Onde n é diferente de menos 1, que é o caso, né? Ele é menos meio. Então nós temos menos 1 oitavo, a constante, vezes a integral.
Menos meio mais 1 vai dar meio, então fica u elevado a meio sobre meio. 8 vezes meio vai dar menos 1/4, raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado, mais a constante c aqui para deixarmos a primitiva geral. Agora vamos ao próximo exemplo. Ele pede para calcularmos a integral de e elevado a 5x dx. Aqui é bem direto qual a substituição de u que nós vamos fazer, u igual a 5x. Então, fazendo u igual a 5x, o dx fica 1/5 de du, né? Nós simplesmente du dx é igual a 5, passamos o 5 dividindo aqui. Então, nós vamos obter integral de e elevado a 5x dx igual a 1/5 integral de e elevado a u du. E isso fica igual, então, a integral da exponencial é a própria exponencial. Então, 1/5 de e elevado a u mais c, que é 1/5 e elevado a 5x mais c. Tá, joia. Agora vamos ao exemplo de número 5, a integral da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado multiplicado por x elevado à quinta. E a integral é realizada em relação a x. Então, nós vamos tomar u igual a 1 mais x ao quadrado. Isso implica em du dx é 2x. Então, o x dx vai ser 1 sobre 2 du, né? Caiu 2x aqui. Então, ficaria du igual a 2x dx. Passa o meio dividindo, fica x dx igual a 1 sobre 2 du. Então, e o x ao quadrado, que está aqui dentro, por conta dessa opção, fica u menos 1. Então, nós podemos reescrever essa integral como raiz de 1 mais x ao quadrado vezes x à quarta, x dx. Nota, então, que o x à quinta foi desmembrado, tal que o x dx possa ser substituído por 1 sobre 2 du. Aqui fica a raiz de u, conforme é natural, e x à quarta é x ao quadrado. Então, x ao quadrado nós conhecemos, é u menos 1. Então, ficamos com u menos 1 ao quadrado. Reescrevemos essa integral, ao invés de colocarmos raiz de u, colocamos u elevado a meio, e abrimos esse quadrado aqui, fica u quadrado menos 2u mais 1. E aplicando a propriedade distributiva, nós obtemos este resultado, né? Em 1 sobre 2 integral de u elevado a 5 sobre 2 menos 2u elevado a 3 sobre 2 mais u elevado a meio, a integral efetuada em relação a u. A integral de uma soma ou diferença é a soma ou diferença das integrais, tal que nós calculamos a integral de u elevado a 5 sobre 2. 5 sobre 2 mais 1 é 7 sobre 2. Como tem um meio aqui e tinha um 7 sobre 2, isso fica 7 simplesmente. A integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função, que é u elevado a 3 sobre 2. Então, esse aqui a gente soma 1 a esse expoente, vai dar 5 sobre 2. Daria um 5 sobre 2 aqui, mas como tem um meio multiplicando, então o meio multiplica, ficamos só com o número 5. O sinal de menos vem daqui. E por último, a integral de u elevado a meio, que vai dar u elevado a 3 meios dividido por 3. Esse aqui é o exemplo de número 5. Resta-nos fazer então o cálculo da integral da tangente de x em relação a x. Esta integral não está aqui na nossa tabela, nós não temos a integral da tangente, temos até alguma coisa que bate na trave, que é a secante vezes a tangente, mas não a própria tangente. Então vamos lá, vamos calcular a integral da tangente de x. Para fazermos isso, nós vamos reescrever a tangente de x como a sua definição, que é seno de x sobre cosseno de x dx, né? A definição da tangente. E agora nós podemos procurar por uma mudança de variáveis. Se nós fizéssemos u igual a seno de x, então du seria cosseno de x dx. E aí não
não daria um bom samba, né? Porque aqui a gente tem 1 sobre cosseno de x. Para dar um bom samba, a gente faz o inverso. A gente olha aqui para o denominador, que tem um cosseno de x, e deriva o denominador, vai dar menos seno de x. Então, o du fica menos seno x dx. E isso coincide, né, com o que está no numerador aqui. E aí fica bacana, porque agora a gente tem que a integral de seno sobre cosseno é menos 1 sobre u du. 1 sobre u porque aqui nós temos u igual a cosseno de x, então 1 sobre u. E o du porque nós temos seno de x dx, então isso aqui fica o próprio du. A integral de 1 sobre u é conhecida, está tabelada, né? Ela está aqui. A integral de 1 sobre x dx é ln do módulo de x mais uma constante. Então, aqui nós tiramos menos, como tem o sinal de menos aqui, ficamos com menos logaritmo na base natural do módulo de u, em que u é o próprio cosseno de x. Então, a integral da tangente de x dx é menos logaritmo natural do módulo de cosseno de x mais uma constante c. Note aqui, é importante a gente voltar, fazer um breve retorno. Eu gostaria de discutir com vocês, no exemplo 3, a relação interessantíssima entre a função g de x, que é menos 1/4 da raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado, a constante c igual a 0, para simplificar, e o integrando, que é x sobre raiz de menos, x sobre a raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado. Veja, a função está aqui, ela é esse pedacinho de círculo aqui, um círculo de raio, não é um círculo, é uma elipse, perdão, esse pedacinho de elipse, e ela de eixo maior igual a 1, né? E ela vai ter, veja que ela começa aqui com uma derivada negativa, 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 chega em 0 e começa a incrementar a derivada. Aqui, né, nesses pontos aqui, a função não é definida, né? Para x igual a meio, a função não é definida e a derivada vai ao infinito nessa função. Então, note que aqui essa função verde aqui, que é a derivada de g de x, olha, ela começa em negativa, aqui, na vizinhança do menos meio, x igual a menos meio, ela pode ser arbitrariamente pequena, negativa, ou arbitrariamente grande, negativa, vai a menos infinito ou a mais infinito. E ela é 0 exatamente no ponto em que x é igual a 0, quando a derivada é nula, né? Porque esse segmento de elipse tem um termo aqui, uma região cuja inclinação é nula. Então, e aí ela fica com inclinação positiva, como acontece com a derivada. Então veja que, de fato, ao fazermos o cálculo pela mudança de variáveis, a gente tem de fato a gente tem um cálculo que corresponde ao que de fato está acontecendo. A interpretação geométrica coincide com o cálculo algébrico. É sempre muito importante usufruir das interpretações geométricas para compreender melhor aquilo que a gente faz algebricamente. Com isso, eu me despeço e digo até o próximo vídeo, quando daremos continuidade apresentando a regra da substituição aplicada ao caso das integrais definidas. Até já, continuaremos.